Você já ouviu falar em modulação na música? Nesse vídeo aqui eu vou explicar brevemente esse conceito tão importante. Para a gente entender o conceito de modulação, a gente tem que saber previamente o conceito de tonalidade, de tom. A ideia da tonalidade sugere que uma música foi construída em um tom maior ou menor. Não basta só ter usado uma escala, porque, por exemplo, o modo dórico é uma escala, né? Um modo, porém, uma música feita no modo dórico não é uma música tonal, não tem um tom, ela tem um modo, ela é modal. Então uma música tonal usa a escala maior ou a escala menor, e as suas derivadas, né? A escala menor harmônica, a escala menor melódica. E também não basta só fazer a escala, a gente tem que fazer as cadências, né? A gente tem que dar a intenção de que a nota raiz, a nota root, né, que a gente chama em inglês, é a principal. Né? Então a escala de Dó maior tem como nota principal a nota Dó. Só que se a gente não souber utilizar, compor de uma maneira que fique claro que está em Dó, a gente pode pensar que está em outra coisa, como por exemplo em Ré dórico, porque o Ré dórico usa as mesmas notas. Ou no próprio Lá, né, no Lá é óleo também, que é a escala menor natural. Então a tonalidade passa a ideia de que uma nota é mais importante que as outras, que tem um centro de gravidade, onde a nota raiz, a nota principal, ou seja, a tônica, é a nota dominante, a nota que realmente vai acabar aquela música e que vai girar em tudo em torno daquela nota específica. Quando dentro de uma música eu mudo o tom, eu faço uma modulação. Então, por exemplo, se eu estou em Dó maior numa música e passo para Sol maior, por exemplo, eu modulei, ou seja, eu mudei o tom de Dó maior para Sol maior. Eu também posso mudar de um tom maior para um tom menor, né? Então, por exemplo, estou em Dó maior e mudo para Dó menor, por exemplo. A modulação serve para que a música tenha mais movimento, para que se crie certos ambientes, né? Então, quando, por exemplo, a ponte de uma música muda o tom, ela dá uma sensação realmente de que a música foi para uma outra dimensão, uma outra esfera. É mais comum que se use a modulação em pontes de músicas, né, em partes do meio ali, mas acontece de, por exemplo, vir no refrão. E quando acontece no refrão, realmente parece que o refrão é uma coisa que sai para outro plano. A modulação tem essa ideia realmente de colocar a gente em outro lugar, né? E realmente ela coloca a gente em outro lugar. E realmente a gente sai daquele plano em que uma nota era o centro de gravidade para outra nota de centro de gravidade. Quando a gente muda do maior para o menor ou vice-versa, isso choca ainda mais, né? A modulação também é muito usada em finais de música, isso é o mais comum na música popular. Então a gente está lá numa música em Dó maior, por exemplo, e aí a gente simplesmente sobe o tom da música para Ré maior, ou meio tom acima, Dó sustenido, por exemplo, ou até mais que isso. Isso dá uma sensação de emotividade, dá uma sensação mais de que alguma coisa está intensificando. Então se usa muito a modulação no final da música para criar uma emoção a mais, para dar aquele toque final. Então lembre-se, quando a gente toca a mesma música com outra escala, a gente modulou o tom daquela música. Né? Então, por exemplo, aqui em Dó, Ré, Mi, Fá. Toquei em Fá, certo? Agora, se eu fizer duas casas para cima, eu vou ter modulado a música para Sol. Mudei o tom de fato. Agora, se eu simplesmente fizer no grau de cima, ou seja, continuar a escala, eu não vou ter modulado, eu vou ter feito uma segunda voz, né? Como se quando a gente faz segunda voz, por exemplo, de guitarras ou mesmo em voz, na voz humana, a gente faz isso, a gente não modula, não é uma modulação, é simplesmente a mesma melodia sendo feita em outro grau. Por isso que quando se faz string guitars, não adianta a gente pegar na casa que a gente está e fazer 4 casas para cima, por exemplo, que não vai dar certo. Não adianta começar na terça e fazer tudo igual. A gente tem que fazer com que fique na mesma escala para fazer realmente uma segunda voz ali, para que não mude o tom da música, porque se a gente fizer exatamente o mesmo desenho, a gente vai estar mudando o tom da música. E aí fica bizarro, porque fica bitonal, né? A gente vai ter a bitonalidade, porque vai estar duas tonalidades tocando ao mesmo tempo se a gente fizer isso. Vou dar um exemplo com Wasting Love do Iron Maiden, por exemplo, né? Aqui a gente tem na tonalidade de Mi. Se eu quero fazer a segunda guitarra, eu tenho que continuar na tonalidade de Mi, só partindo da terça. Então teve adaptações no desenho para isso. Se eu simplesmente pegar o desenho, copiar e colar aqui,
uma terça acima, vai mudar o tom. Vai ficar horrível soando isso aqui ao mesmo tempo, porque vai ter duas escalas ao mesmo tempo sendo usadas. Então, recapitulando, modulação é quando a gente muda o tom de uma música para outro. A gente até pode voltar para o original ou não, isso não importa, a modulação de fato é isso. Se eu estou num tom, usando uma escala maior ou menor e mudo para 2 tons acima, 2 tons abaixo, ou se eu mudo de maior para menor, isso sim é uma modulação, porque eu mudei de uma escala maior para outra escala maior, ou de uma escala maior para uma menor, ou vice-versa. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco com esse tema que é complexo. Eu dei uma aula simples aqui, né? Então se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários. Compartilhem com quem vocês acham que pode ser útil esse vídeo. Um abraço e até a próxima.